Fala meus amigos e minhas amigas, eu sou o Lucas Magno e esse é o canal Filmeseriando. Sejam muito bem-vindos, beleza? Lá vamos nós. O que você fez no último verão, hein? Se aprontou alguma coisa? Eu espero que não tenha sido, por exemplo, um assassinato, igual o caso desse filme. Um clássico do slasher dos anos 90, que fez sucesso relativamente, divide opiniões. Eu não sou muito fã, mas como tá chegando um novo filme, eu não sou bobo, vou pegar carona no hype que tá aí em volta de Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, com rostos conhecidos hoje em dia. O diretor teria perseguido um ator aqui e basicamente sido negligente com ele. Após o sucesso de Pânico, decidiram trazer um filme numa mesma pegada, com um assassino com um gancho. E aí, será que vale dar uma conferida ainda? Eu vou comentar sobre os bastidores, curiosidades, as melhores cenas. O filme envelheceu bem? Ele é muito parecido com Pânico mesmo? Quem copiou quem? Após a vinheta eu conto. What are you waiting for, huh? What are you waiting for? Não sai daí. I Know What You Did Last Summer, ou Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, lançado em 1997. Em Hong Kong, ele é chamado O Que Aconteceu no Verão Passado. Na Noruega, O Verão do Medo. A direção é do Jim Gillespie. Ele não dirigiu nenhum outro filme de sucesso. No início, ele não estava interessado em fazer. O roteiro é do Kevin Williamson, que foi o roteirista de Pânico, lançado um ano antes. Foi ele quem indicou o Jim para a direção. O longa é baseado no livro da Lois Duncan, publicado em 1973. Aqui eles só aproveitaram o acidente, que no livro atropela uma criança, e os nomes dos personagens. De resto, foi tudo criação do roteirista Williamson. E também ninguém morre no livro. O Barry é baleado, mas sobrevive. E a June chega perto e quase é estrangulada. Corey, o irmão do garoto que é atropelado. Mas aí o Ray o acerta com uma lanterna. O Williamson, na verdade, escreveu esse roteiro antes de Pânico, mas ele não conseguiu que alguém abraçasse a ideia. Aí depois do sucesso do Ghostface, aí sim conseguiu. O produtor é o Eric Feig. Ele lançou a ideia de uma adaptação. Aí, posteriormente, ele nomeou o Williamson para reorganizar os elementos centrais desse romance da Duncan, tornando o roteiro mais parecido com o filme slasher dos anos 80. Tanto que a autora não é muito fã não da adaptação. Inspirado por seu pai, que era pescador, Williamson mudou o cenário do romance para uma pequena vila de pescadores e fez o vilão ser um pescador empunhando um anzol. Esse assassino do gancho é uma referência a uma lenda urbana, o Homem do Gancho. Justamente o que os personagens contam ali no início do filme. Ele apenas escreveu isso para preparar a gente, tipo assim, olha, essa vai ser a lenda. E ele não escreveu o roteiro parecido com Pânico, que mais ou menos é uma sátira aos filmes slasher, uma metalinguagem. Não, aqui é um slasher direto, é um filme que se leva a sério. O filme levou 50 dias para ser filmado. Aproximadamente 7 semanas de gravação de 10 semanas ocorreram à noite, o que Gillespie diz ser difícil para o elenco e a equipe, e também causou comoção nos principais locais da cidade onde foram filmados, que nem em Tubarão que eu comentei aqui. O povo estava meio de saco cheio. A produção do filme foi muito apressada, porque a Columbia Pictures queria lançá-lo antes do Halloween de 1997. O filme foi feito com um orçamento de 17 milhões. Já no primeiro final de semana ele arrecadou 15 milhões. Após um acidente numa estrada sinuosa, 4 adolescentes cometem o erro de querer se livrar do corpo e jogá-lo no mar. Mas exatamente um ano depois, o homem morto retorna das profundezas. E não quer apenas um pedido de desculpas, e sim infernizar esses jovens. Deste momento em diante, mortes começam a acontecer, todas causadas por um homem com um gancho, vestido com roupa de pescador. Antes de começar a falar do filme, das melhores cenas e curiosidades, vou pedir para você se inscrever no canal, comenta aí se você gosta ou não de Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, se você está ansioso para o novo filme. Também peço que se você estiver gostando, já dá uma curtidinha que me ajuda bastante. E compartilha o vídeo para o fã de gênero slasher e que está muito ansioso para ver a nova versão. Remake, reboot, sei lá. A trama é ambientada numa cidade chamada Southport, no sul da Carolina do Norte. E é dia da independência dos Estados Unidos. Primeiro a gente vê um cara segurando um objeto, faz um barulhinho,
Isso é muito relevante na trama. E ele tá bebendo, dá a entender que ele vai tirar a própria vida. Embora tenha sido filmada em Southport, na Carolina do Norte, essa cena do acidente teve que ser filmada na rodovia da Califórnia, onde tem um atropelamento, já que na Carolina do Norte era muito plana e não tinha estradas sinuosas e montanhas. Corta para um concurso de beleza, a Rainha do Peixe. Conhecemos a Julie James, interpretada por Jennifer Love Hewitt, no início ali da sua carreira. Seus amigos Helen Shivers, interpretada pela Sarah Michelle Gellar, Ray Robinson, quem faz é o Fred Prinze Jr., e o Barry Cox, interpretado pelo Ryan Phillips. Eu gosto dos personagens, tá? O que eu acho ruinzinho aí a atuação é do Fred Prinze. O James Sistor, de Pânico na Floresta, fez testes para o papel de Ray. Melissa Joan Hart rejeitou o papel de Julie, porque parecia muito com Pânico. A Danielle Harris foi considerada também para o papel. A Jennifer Love Hewitt era muito novinha na época. Ela já tinha feito uma série de televisão em 94 e foi contratada porque era capaz de demonstrar sua vulnerabilidade. E aí os produtores, o diretor e o roteirista concordaram. Foi o Jim Gillespie, o diretor, que escolheu Fred Prinze Jr. para o papel, porque ele tinha uma qualidade de homem comum, muito parecida com a do personagem. A Sarah Michelle Gellar fez testes para o papel de Julie. Reese Witherspoon também fez teste. Ela mudou de ideia e desistiu. E aí ela indicou o até então namorado, que era o Ryan Phillips, para o papel de Barry. A Jennifer Love também fez testes para a Helen. A Sarah Michelle Gellar já estava fazendo sucesso com Buffy, a Caça-Vampiros. E depois o Fred se tornou seu marido. Eles se conheceram ali mesmo no set. A Helen vence o concurso. Aí os amigos vão comemorar na praia. E aí falam dessa lenda do Homem do Gancho. O Barry pede para o Ray dirigir o seu carro. Ele dá muita ênfase que esse carro é tudo para ele. Tá bebendo, aí sobe no teto, deixa a garrafa cair, atrapalha a visão do Ray e eles atropelam alguma coisa. Barry fica com sangue no rosto. Era mais fácil eles contarem às autoridades, certo? Foi um acidente, apesar de estarem bebendo, mas o Ray não estava bebendo. O Barry é o mais esquentadinho, é o Mauricinho, né, como falam, um playboyzão. A Julie até chora, pede para chamarem a polícia. Acha engraçado, depois ele enforca a jovem e o namorado, que é o Ray, não faz nada, fica só, para de fazer isso. Sei lá, achei estranho isso aí. Então o Barry diz que eles têm tudo a perder. O Ray já é mais pobrezinho, não tem quem o defenda. Tem um personagem que é o Max. Ele é interpretado pelo Johnny Galecki. Você deve lembrar dele de The Big Bang Theory. Ele aparece num momento ali que eles estão tentando esconder o corpo. Numa cena seguinte, o Barry até o confronta, dizendo que era ele que enviava as mensagens de ameaça. A gente pensa que ele está infernizando o grupo, só para ele ser o primeiro a morrer pelas mãos do Homem do Gancho. Essa morte do Max não estava incluída no roteiro original. Ela foi acrescentada nas refilmagens, porque eles queriam manter o assassino nas sombras durante a primeira metade do filme, criar um suspense. O assassinato foi filmado para mostrar ao público, de fato, esse personagem era uma ameaça para os 4 personagens. Porque ele vai ficar só ameaçando, só com joguinhos. Então, assim, ele é capaz de matar. Por isso que colocaram a cena da morte do Max. Foi a Jennifer Love Hewitt que sugeriu o ator para o papel de Max. Essa história da lenda urbana que os amigos discutem na praia é a história da morte do namorado. Todas as 4 versões da história são encarnações alternativas do roteiro. A primeira história é a do gancho na ponta do carro, que não aborda a morte do namorado e nem da namorada. Essa cena que eles estão na praia, conversando em frente a um barco naufragado, foi inspirada em uma pintura que o diretor viu em um livro de referência. Para criar essa imagem, o departamento de arte comprou um barco, cortou ao meio e colocou na praia. E aí decidem se livrar do corpo, o jogando no mar. Eu acho que é uma cena bem demorada, mas ela é tensa, é bem construída, né? Essa escuridão, os personagens discutindo essa questão da moralidade. Por exemplo, o que você faria numa situação dessa? Quem toma a frente de tudo é o Barry. Ele empurra o corpo no mar. Aí cai a coroa da Helen, ele mergulha para pegar e vê um corpo lá dentro. Traumatizado com o cadáver, ele faz os amigos jurarem que nunca vão falar sobre esse assunto. Um ano depois, eles estão bem diferentes. A Julie está mais retraída, mais séria, perdeu o pai recentemente, não tem muito contato com a mãe,
parece que não vai bem nos estudos. Aí a mãe lhe entrega uma carta sem remetente, e aí está escrito: eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Ela procura a Helen, que trabalha na loja da irmã, ou seja, também não deu certo ela ir para Nova York. Ela terminou com o Barry, assim como a Julie terminou com o Ray. Vão encontrar o Barry, ele não acredita nisso. O Ray agora é um pescador, olha só, com essa regata. Eu gosto do visual desse assassino, o rosto não é mostrado, tem gancho, gosto daquele plano quando ele entra na casa da Helen, baixo para cima, dá um certo medo. Tal como Michael Myers, ele caminha até a vítima. A irmã da Helen é a Elsa Shivers, interpretada por Bridget Wilson. Ela não tem muita relevância aqui na trama. Quando a Julie conta para Helen sobre o bilhete, há algumas cenas da Elsa olhando para elas. Dizem que ela estudou na mesma turma do David Egan, o rapaz do começo do filme. No livro, a Elsa também é suspeita. Não dá pra saber se a personagem seria mais utilizada aqui no filme. Eu pesquisei e não achei nada. O Barry, na academia, encontra um bilhete e pensa que é o Max. Alguém pega seu carro e avança sobre ele. Ele corre, acaba sendo atropelado, fica bem machucado, mas não sei por que não é morto. Tudo bem, o assassino vai agir no feriado 4 de julho, onde vai completar exatamente um ano do que aconteceu. Claramente é um jogo psicológico. A Julie e Helen começam a pesquisar sobre o David Egan. O corpo dele foi encontrado dias depois, aí dizem que foi um acidente, ele se afogou. Ele que seria o homem atropelado por eles. Já morte, saiu no jornal, mexeu com a cidade. Vamos falar da trilha sonora. O compositor foi o John Debney. Tem alguns momentos aqui que ela é boa, funciona, me lembrou um pouco o Pânico. O diretor de fotografia foi o Dennis Crossan. O tom é bem predominante no azul, é um azul pesado. E também a gente percebe que não tem cores tão brilhantes assim. Eu não acho que seja um filme assustador. A direção do Gillespie brinca com alguma coisa de percepção, a presença do assassino no local, a paranoia, o jogo de câmera. Gosto daquela cena que o pescador se disfarça de manequim na loja da irmã da Helen. Depois que essa cena foi filmada, a Sarah Michelle e o ator que faz o pescador começaram a rir, porque pensaram que o público tomaria um baita susto. Eu não sei como é que foi na época isso, acredito que sim. As cenas de morte não são tão gráficas, com certeza era o medo da censura. Enquanto a Julie corre em direção ao barco do Ray, ela pode ser ouvida chamando erroneamente o nome de Fred, que é o nome do ator, em vez de Ray. Então as duas vão procurar a irmã do David, a Melissa, interpretada por Anne Heche, que acredita que o irmão se matou após a namorada morrer. E aí falam do amigo dele, chamado Billy Blue. A Julie se culpa pela morte do David. A Harry acha que o David queria ser atropelado por conta da morte da namorada que ocorreu um ano antes. A Anne Heche, em entrevista, disse que sua experiência com o filme foram de 2 dias de filmagens e exigiram apenas que ela fosse assustadora. Infelizmente, a atriz perdeu um irmão para o suicídio, assim como sua personagem Missy, que acredita que o irmão David tirou a própria vida, quando na verdade ele foi assassinado. A própria Heche morreu tragicamente em um acidente de carro em 2022, assim como a namorada do seu irmão no filme. A Melissa também faz uma referência ali ao Silêncio dos Inocentes, citando a Clarice. Tem a cena que a Helen entra em casa e o assassino logo depois. Eu gosto da construção de suspense ali. Pensei que ele fosse matar o pai, que tá cagando pra menina. Ao acordar, ela percebe que teve os cabelos cortados. E a mensagem no espelho, breve, ela dá um soco no espelho, sei lá. Não sei se isso foi coisa da atriz, acho que não, mas é uma cena bem legal. A Julie encontra o corpo do David cheio de caranguejos no porta-malas do seu carro. Quando ela, Helen e Barry voltam, não tem mais nada ali. Pô, nem o cheiro. Caramba, foi bem rápido esse assassino. Passa ali uma caminhonete azul e branca. Seria o assassino. E esse veículo é encontrado mais pra frente, quando a Helen e o policial param no meio da rua. Com certeza ele seguia a Julie, conseguiu ali ter tempo de remover os caranguejos e o corpo do David. Tem a cena dela gritando, né? O que você está esperando? Que é clássica. Cara, eu tô falando desse filme, mas eu tô rindo aqui por dentro, porque eu lembro de Todo Mundo em Pânico. Vocês sabem muito bem que esse filme serviu de inspiração também para eles tirarem sarro. O Barry bate no Ray, achando que ele é o assassino, é a pessoa que está querendo chantagear. O Ray conta que recebeu a carta também. A Julie vai investigar na casa da Melissa. A Helen e o Barry vão ao desfile de 4 de julho. Gosto dessa cena também porque fica um suspense. É um lugar com vários pescadores, todos eles vestidos igual ao assassino. Aí o Barry parte para cima de um, mas a Helen acaba vendo o verdadeiro assassino. E a Julie descobre que não foi o David que eles atropelaram, e que tinha sido o pai da Suzy, namorada do David, que morreu num acidente de carro um ano antes. Eles atropelaram o Ben.
e não o David. Ben matou o David. Tem a cena que a Helen vai passar a coroa. Barry lá no mezanino e acaba sendo assassinado. Eu também lembro de Todo Mundo em Pânico. A garota grita, ninguém olha pro alto, ninguém se manifesta, não faz nada. Gosto desse jogo de luzes também, um lugar escuro. Dá um suspense. E o policial também nem encontra vestígios de sangue. Meu Deus. E aí eles param ao verem um homem consertando um carro, o policial é morto e a Helen foge, entra na loja da irmã, que demora muito para abrir a porta. Rola uma perseguição. Ao sair, ela avista o desfile. A irmã foi assassinada e depois a Helen acaba sendo morta ali nos pneus. Essa cena dela no carro da polícia lembra a do Pânico 2, da Sidney com a amiga, né? A loja de departamentos apareceria em apenas uma cena, mas aí o diretor decidiu aproveitá-la aí mais tempo nessa perseguição da Helen com o assassino. Quando a Helen está sendo perseguida, e aí a sua irmã vem abrir a porta depois de muito tempo, dá para perceber ali, mas não dá para ouvir, ela dizer: você poderia ter andado até a estrada da Broad Street, está aberta, no caso a porta. O assassino ouviu isso, e foi por ali que ele entrou. Essa morte da irmã da Helen, a Elsa, ela não teria tanto sangue. A ideia do Gillespie não era jorrar na tela. Esse sangue que jorra no vidro foi colocado na pós-produção. A Julie procura o Ray e vê o nome do barco dele, Billy Blue, e chega à conclusão que ele é o assassino. Se não fosse a atuação do Fred Prinze, desconfiaria dele, mas ele é muito ruim. Aqui não dá. Ele tá melhor no Scooby-Doo. Aí ele a persegue e aí do nada ele leva um soco de um cara e fala para ela entrar no barco dele. E lá ela descobre, através de fotos, reportagens, que ele é o Ben Willis, aqui interpretado pelo Muzzy Watson. Foi o próprio ator que deu a ideia de colocar fotos do assassino com a filha pequena, para humanizá-lo mais, mostrar que é um pai vingativo. Tudo isso começou após a morte da filha. Essa cena do barco, esse clímax, eu acho bem ruim. Eu acho que mal filmado. A Julie encontra depois os corpos dos amigos. Eu nem percebi que era o Barry e a Helen. Não dá para reconhecer com esses bonecões aí. Essa sequência do barco foi filmada no rio Cape Fear, o que foi bem difícil para atores e a equipe. Segundo o diretor, os cineastas quase perderam o barco ao tentar atracá-lo, devido à instabilidade das águas, sendo forçados a saírem dali e filmar outras cenas até o dia seguinte. Então isso acabou atrapalhando o cronograma de filmagens. Esse gelo dentro do compartimento do barco, onde a Julie fica, na verdade era gelatina para que a atriz pudesse se movimentar mais facilmente. Bom, aí no confronto final, o cara perde a mão, cai na água e desaparece, o que eu achei uma decisão bem ruinzinha. Claro que ele não morreu. O cara ficou chateado, né? Pô, jogaram o corpo dele na água, ele estava vivo. Aí o policial diz: não, ele morreu, não tem como, breve o corpo vai aparecer. Aí tudo termina bem, a polícia chega, o Ray conta a Julie que foi visitar a Melissa porque também foi ameaçado, deveria ter contado para ela que fez isso. Também não revela por que a polícia não investiga a fundo essa coisa do David, a história dele. E o casal não conta a verdade. E aparece a mão do Ben segurando o gancho ali preso na rede. Um ano depois, a Julie tá mais alegre, tá bem, e ela recebe uma correspondência. A gente pensa que é mais uma vez uma ameaça. Mas não, é um convite para uma festa da piscina. E aí ela vai até o box e aparece lá a mensagem: eu ainda sei. E aí do nada vem uma figura assustadora quebrando o vidro e termina. O filme tinha um final diferente. A Julie está conversando com o Ray online, recebe o convite para uma festa e em seguida outra pessoa inicia o bate-papo, digitando eu ainda sei. Então o assassino salta sobre ela. Este final foi usado no teaser trailer da sequência. Eu ainda sei o que vocês fizeram no verão passado. A pessoa que morre no livro é um garoto chamado David Gregg, não Ben Willis como no filme. No filme é diferente. Nos momentos finais, como eu falei, a Julie recebe um convite para uma festa da piscina, da irmandade chamada Kappa Beta Gamma. É uma irmandade real, com filial nos Estados Unidos e Canadá, fundada em 1917. Você deve saber em outros filmes adolescentes aí. Quando Ben Willis é atropelado, seu sangue espirra no rosto do Barry, o que se parece com as cicatrizes no final do Willis, quando o seu rosto é revelado pra gente. Neste filme, a Julie nunca vê o Ben Willis usando a roupa de pescador. No livro, a mãe da Julie tem uma percepção extrasensorial. Não foi exibido
com antecedência para os críticos na época. Eles fazerem a crítica e depois tem um tempo para eles publicarem. O filme foi filmado ao lado do set de O Quinteto, de 94. Os produtores perguntaram a Jennifer Love Hewitt, que tinha 18 anos na época, se ela toparia cenas sem roupa, aquela no chuveiro principalmente no final. Ela se recusou. Mesmo assim, intencionalmente, ela usa roupas muito curtas. O grupo vai parar em Dawson's Beach. Esta é uma referência à série adolescente Dawson's Creek, onde o Williamson também é o escritor. O trailer foi narrado pelo Don LaFontaine. Anos depois, o Freddie Prinze Jr. confessou que o diretor Jim Gillespie o odiava e se esforçou para menosprezá-lo e antagonizá-lo no set, após uma experiência de quase morte. Porque, para economizar dinheiro, eles dispensaram os dublês. O diretor sabia que o Fred conseguia dirigir uma lancha. Aí pediu que ele fizesse as acrobacias. Ele caiu do barco e quase foi morto pelo motor de popa. Foi indicado ao prêmio Melhor Filme de Terror no Saturday Awards, mas perdeu para O Advogado do Diabo. A própria filha da autora, Louise Duncan, foi assassinada durante um tiroteio em 89. A autora se opôs veementemente com a mudança de um romance para um terror slasher adolescente. E, na época, em entrevistas, ela disse que ficou horrorizada. Como falei, foi satirizado em Todo Mundo em Pânico. Tem um episódio dos Simpsons que a Marge atropela o Ned Flanders. É um especial de Halloween. E ele fica infernizando a família. Tem um episódio também que o Homer presta serviços sujos ao Sr. Burns. E durante um desfile de Natal ele tem que jogar peixe morto nas pessoas. Uma referência à cena lá do desfile com o Barry e a Haley procurando o pescador. Bom, na época o marketing deu muita ênfase ao Williamson, porque ele era o criador de Pânico. Acontece que a Miramax, que era detentora do filme, não gostou muito não. E aí processou a Columbia Pictures dizendo que a mensagem era propaganda enganosa. Aí foi removido. Em 74, o Ray Stark adquiriu os direitos do romance, com o apoio financeiro da Columbia. Ele pretendia escalar a Susan Day como a Helen e a Olivia Hussey como Julie. O projeto foi paralisado. Em 81, ele queria escalar Ellen Hunt como a Helen e a Jodie Foster como Julie. No entanto, foi abandonado também. Após o fracasso comercial de outro filme, N. Foi somente com o sucesso de Pânico que o filme saiu do papel. Como eu falei, não acho um filme assustador, poucos momentos tensos. O que salva é porque tem essa nostalgia dos anos 90, o gênero slasher em alta, as atuações mais ou menos, o roteiro tem furos, erros de continuidade. Mesmo assim, é um filme que até hoje é aclamado aí, os fãs do slasher gostam. Tivemos as sequências. Eu ainda sei o que vocês fizeram no verão passado, de 98. Eu sempre vou saber o que vocês fizeram no verão passado, de 2006. Ele foi lançado direto em DVD. E é ruim. Teve também a série lançada na Amazon em 2021. Tem vídeo aqui no canal. E nesta semana estreia Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado. Uma espécie de continuação, reboot. Assim como fizeram com Halloween, O Exorcista, Pânico. A trama gira em torno de 5 jovens que acidentalmente atropelam uma pessoa e guardam esse segredo. Mas o passado volta para assombrá-los. Passam a ser perseguidos por um maníaco com um gancho. À medida que o terror aumenta, eles percebem que estão diante de um perigo iminente, que os segredos estão prestes a ser desenterrados. Enquanto cada amigo vira alvo do assassino, eles descobrem que não são o primeiro grupo a passar por isso. Algo similar aconteceu na cidade de Southport. É assim que eles vão atrás dos únicos sobreviventes desse massacre que aconteceu em 97. É isso aí, pessoal. Isso que foi. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se eu esqueci alguma coisa, comenta aí embaixo. Mais uma vez eu peço para você se inscrever no canal, comenta aí se você gosta ou não do filme e dê uma curtidinha se você gostou. Redes sociais aqui embaixo, críticas, sugestões, feedbacks, elogios. Deixa tudo aí que eu vou ler e vou responder. Se possível, compartilhe o vídeo. Vou deixar mais 2 vídeos aqui do lado e é isso. Eu sei que vou te ver no próximo vídeo. Um abraço. Fui. Tchau, tchau. I know what you did last summer.